Muito bem, queridos irmãos, a pergunta desta manhã vem do irmão Pierre, que nos pergunta: pode um cristão genuíno perder a salvação? Esta é uma pergunta muito relevante, de muita importância, e acredito então que eu não posso dar aqui o meu parecer pessoal, que você também que está em casa não pode expor o seu parecer particular. É uma pergunta que exige de nós respostas bíblicas e que sejam 100% bíblicas. E para tanto, então, precisamos nos remeter ao primeiro texto que vai responder essa questão, que é o texto de Romanos capítulo 6, versículo 23, que nos diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Este texto nos diz que a vida eterna é um dom gratuito, é uma dádiva de Deus ao homem, e essa dádiva não nos custa nada, não requer de nós nenhum tipo de pagamento, razão pela qual a Bíblia diz que a salvação não é um salário, a salvação não é uma recompensa, a salvação não é um galardão. Pelo contrário, é dito que a salvação é um dom de Deus. Mas não poderia ser o caso de Deus simplesmente desistir de um dia ter nos dado esta salvação ou a vida eterna como um dom? A Bíblia responde em Romanos capítulo 11, versículo 29, que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Ou seja, se a salvação é um dom de Deus, então Deus não a toma de volta, Deus não volta atrás, porque tudo aquilo que Deus nos dá como dom, é dito na Bíblia Sagrada que Deus não revoga, e portanto, uma vez que Ele nos deu, então está dado para todo o sempre. Foi isso exatamente o que Jesus Cristo declarou em João capítulo 10, versículo 28, quando Ele diz: eu conheço as minhas ovelhas, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão eternamente. Verifique que é o próprio Jesus quem está dizendo. Ele não está falando que ele empresta a salvação, ou que ele barganha a salvação, ou que ele vende a salvação, mas é dito que ele dá às suas ovelhas a salvação, e ele então vem a garantir: e jamais perecerão eternamente. Então, uma vez que ele deu o dom, e esse dom é irrevogável, então ele empenha a sua palavra, dizendo que as ovelhas a quem ele dá a vida eterna, estas jamais perecerão eternamente. São palavras do próprio Jesus Cristo. E isso também não está de acordo com o texto, quando o apóstolo Paulo diz aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, dizendo: aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem foi que começou a boa obra de salvação em nós? Quem foi que começou a boa obra de salvação em você? Não foi o próprio Deus? Então a Bíblia garante que aquele que começou, o mesmo é que haverá de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então nós temos a segurança de que aqueles que um dia receberam a salvação, eles a terão para todo sempre, pela fidelidade, não do homem, mas a fidelidade do próprio Deus, a fidelidade de Jesus Cristo. Mas há um texto aqui que eu gostaria de enfatizar, está aqui em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15. É um texto que tira toda sombra de dúvida. É o texto que nos fala do momento em que o cristão chegará diante do tribunal de Cristo. Imagine se for o caso de um cristão, ao chegar diante do tribunal de Cristo, e tiver todas as suas obras reprovadas. O caso de as obras passarem diante de Cristo e elas forem reprovadas por serem obras más, serem obras que não foram feitas em Deus. Essa pessoa estaria desprovida totalmente de qualquer ato de bondade ou de qualquer obra que lhe garantisse a salvação. E o que aconteceria então com este cristão? Leia comigo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 15, nos é dito: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Verifique, leia uma vez, leia duas vezes,
Leia 3 vezes o mesmo versículo, para que você tenha a total confirmação de que mesmo que alguém que foi alvo da graça, alguém que foi salvo pela graça, que recebeu a salvação como um dom de Deus, mesmo que suas obras sejam queimadas e ele esteja totalmente desprovido de alguma obra, é dito que ainda assim esse será salvo, todavia como que através do fogo. É por isso que o irmão Pierre nos mandou esta manhã essa pergunta, porque ele traz 2 textos, o texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 12, que diz que devemos nós desenvolver a nossa salvação, e também um texto de Tiago, do capítulo 2, versículo 17, que é dito que a fé sem obras é morta. O Pierre diz crer que a salvação como um dom de Deus não se perde, mas ele diz que algumas pessoas apresentam esses 2 versículos citados e ainda outros como prova de que a salvação se perde. Mas, na verdade, Pierre, você tem plena razão. Estes versículos não estão dizendo jamais que a salvação se perde. Pelo contrário, quando Tiago diz que a fé sem obras é morta, ele está dizendo que a fé, que é um dom de Deus, conforme Efésios 2:8, a fé, como sendo algo de Deus que é implantado no coração, é algo vivo, é algo real, é algo transformador. A fé é um dom de Deus, é o próprio Deus que vem habitar o homem. Então o verdadeiro cristão não é aquele que tem mera ideologia ou mera filosofia, ou porque está dentro de um mero grupo denominacional. Isso não prova que a pessoa é de fato salva, mas a Bíblia diz que o verdadeiro salvo, ele tem uma fé viva, ele tem uma fé ativa, e essa fé é capaz de produzir como resultado da vida de Deus nele, resultados. Na verdade, a fé genuína, a fé de um verdadeiro salvo, produz resultados. A fé morta é a fé religiosa, é a fé tradicional, é a fé dogmática. Essa não é capaz nem mesmo de fazer com que a pessoa produza qualquer tipo de obras para Deus, que dirá levá-la à eternidade ou levá-la à salvação. No caso específico de Filipenses 2:12, quando diz desenvolver a salvação, Paulo está tratando da nossa responsabilidade de cooperar com Deus para que a salvação que nos foi dada, ela alcance o seu ápice de transformação no nosso ser. A Bíblia não diz que nós devemos, no caso, trabalhar para ganharmos a salvação, mas é dito que devemos desenvolver a salvação que nos foi dada gratuitamente. É de responsabilidade de todo cristão verdadeiro o desenvolver, o de se entregar, o de permitir que essa salvação seja trabalhada cabalmente em nós. E a Bíblia diz que ela, por fim, será trabalhada cabalmente, porque aquele que começou boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não é possível nós exaurirmos aqui todo o conceito ou tudo que a Bíblia diz sobre esse assunto, mas ficaremos para uma outra oportunidade para maiores esclarecimentos.